Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mentor Podcast. Hoje um episódio extremamente especial. Quero compartilhar com vocês aqui a parte da entrega que eu fiz no nosso último encontro de mentoria. Eu vejo que é extremamente relevante, não só para pessoas que trabalham com mentoria, mas acho que para qualquer empresário e profissional que deseja uma performance acima da média. Lembrando, né, inscrevam-se no canal, lembrem de compartilhar com pessoas que vocês conhecem, que buscam acessar a mentalidade de pessoas que hoje já performam a nível de ter o próprio programa de mentoria. Então, definitivamente, o que ajuda empresários e profissionais a romperem resultados é o ajuste na mentalidade. E é muito disso que a gente busca compartilhar aqui. Então, inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas que vocês conhecem. Vamos ao episódio. Pessoal, eu quero começar falando sobre um livro maravilhoso que eu tive o prazer de ler já mais de uma vez. Eu encorajo quem puder ler, maravilhoso, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E aí tem vários insights, obviamente são 12 regras, eu não quero falar sobre as 12 regras, mas eu quero trazer, muito baseado no livro, alguns pontos que eu julgo muito importantes para um mentor que deseja ter sucesso, para um profissional que deseja ter sucesso. A primeira regra que ele traz para a vida se chama costas eretas, ombros para trás. O que quer dizer isso, né? Nada mais, nada menos do que sobre a linguagem corporal. E muitas vezes a gente acaba deixando isso, nos desatentando com relação a isso. Só que é um fato que a nossa postura corporal ela influencia na nossa fisiologia. Então, a hora que você muda, a hora que você se mexe, o Tony Robbins fala muito sobre isso, né? A hora que você mexe, isso muda a sua fisiologia. Aquela história, né, que tem da posição da Mulher Maravilha, de ficar na posição do super-homem, é comprovado cientificamente, para vocês terem noção, que isso altera os nossos níveis hormonais, né? Aumenta a testosterona, reduz cortisol, que é o hormônio do estresse, mas no livro ele faz muita analogia com as lagostas, né? Ele fala que a lagosta que tem mais poder, que vive num ambiente mais propício no mar, é aquela que se posiciona mais numa posição de poder. E olha só como é incrível, né? Falando ali da lagosta, né? Ela começa a morar no mar, em um ambiente onde o alimento vem com mais facilidade, em que a correnteza é menor. Então, isso vai fazendo com que a lagosta, que já estava se posicionando melhor, comece a se tornar mais forte como consequência. E aí, o que acontece? Ela se posiciona ainda mais. Então, torna-se um ciclo virtuoso para essa lagosta, né? E um vicioso para quem está num ambiente que já é mais difícil, que já tem mais correnteza, e aí, obviamente, vai se diminuindo cada vez mais. Então, é um ponto de atenção muito importante você buscar se posicionar. E aí, esse se posicionar, pessoal, vem muito atrelado ao acúmulo de conquistas, porque é aquela história, né? A única forma de construir autoconfiança é com pequenas conquistas. E aí, quando você tem pequenas conquistas, isso te alimenta para conquistas ainda maiores. Para algumas pessoas, as conquistas já estão mais avançadas. Para outros, nada mais é do que fazer algumas pequenas atividades diárias. Então, às vezes, a pessoa ela quer emagrecer 10 quilos. Ela se apega aos 10 quilos e de forma que ela trava, ela não consegue dar um primeiro passo, porque ela fica olhando para o topo da montanha. Mas, na verdade, ela deveria estar olhando para o, beleza, o que eu tenho que fazer hoje? Né? Eu preciso comer uma maçã e dar uma volta no quarteirão, né? Amanhã 2 voltas no quarteirão. Então, esse acúmulo de pequenas conquistas vai alimentando a crença da pessoa nela mesma, aumentando a autoconfiança. Isso é do começo ao fim. Então eu me lembro a primeira vez que eu fui falar em público para 10 pessoas, eu estava super inseguro, e aí quando eu falei, eu rompi aquele nível. E aí eu continuei inseguro, só que agora para falar para 30. Aí eu falei para 30, eu continuei inseguro, só que para falar para 100. E aí você vai construindo essa autoconfiança, né? A gente tem algumas pessoas que falam, você vai construindo a poupança da autoconfiança. Então é como se você fosse depositando ali valores mensais de autoconfiança, por exemplo. E aí quando vem um desafio grande, por maior que ele seja, você, entre aspas, paga esse desafio no Pix, né? O Marcos Paulo fala isso. Então vem como se o problema fosse uma conta muito grande, só que você já acumulou tanto naquela poupança da autoconfiança que você paga no Pix aquele desafio e você não fica desestabilizado. E é impressionante o quanto que muitas vezes a construção de autoconfiança em uma área da vida acaba reverberando para todas as outras.
Então, essa questão do se posicionar vai te alimentando para outras áreas. E aí, uma outra coisa interessante, obviamente, é que você começa a acumular conquistas. E o sucesso e o fracasso, eles não acontecem do dia para a noite, né? É um juro composto, ele é acumulativo, seja positivamente ou negativamente, né? O cheque especial, o que acontece com ele? Ele cresce muito rápido, porque juro composto. E um bom investimento, a mesma coisa. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Se amanhã eu vou lá e como McDonald's, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, gente. Vai mudar meu colesterol? Não vai. Vai mudar a estética do meu corpo? Não vai. E se eu ficar uma semana fazendo? Também não. Mas se eu ficar 3 meses comendo praticamente todo dia? Pô, aí já vai ter uma mudança. E se eu ficar 5 anos? Aí é o caos, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, porque no fim das contas só existe o hoje, só existe o presente. Então não existe poder de mudança no futuro, existe no hoje. E o grande ponto é que fazer o certo no hoje ou fazer o errado não muda nada. É o acúmulo de pequenas decisões diárias que vai fazendo a gente mudar, que vai fazendo a gente construir novos hábitos. Existe uma frase que diz, né? E que se você não escolhe os seus hábitos, se você não forma os seus hábitos, eles vão te formar. Na verdade, eles vão te formar de qualquer jeito, né? Seja pro bem ou pro mal. Então, esse é o primeiro insight e que eu vejo que é muito valioso, principalmente ali quando a gente fala de alguém que vai vender mentoria, que tem que ter uma certa autoconfiança, que tem que se posicionar e etc. Segundo insight, cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Qual que é o grande ponto aqui, né? O primeiro deles que ele traz é que muitas vezes nós cuidamos tão bem, né, do terceiro. Então, pô, você recebe uma visita do seu sobrinho e aí você pega e faz tudo muito especial para ele, você cuida dele muito bem. E aí ele traz um exemplo até mais exagerado, né? Ele fala assim, pô, as pessoas têm cachorro, aí quando vai no pet shop ela compra ali, pô, qual que é a ração natural, sem conservantes, né, com ômega 3, e ela busca prezar pela saúde do cachorro, para o cachorro viver mais. Mas essa mesma pessoa, enquanto tá dando a raçãozinha com ômega 3 natural, tá comendo McDonald's, entende? Então ele bate muito nessa tecla, por quê? Porque hoje no dia a dia corrido, a gente acaba muitas vezes se colocando em último plano, só que é aquela história, né? Você primeiro precisa colocar a máscara de oxigênio em você, para que você possa contribuir com os outros. Então quem que você vai conseguir ajudar se você tiver mal, né? Uma vez eu tava ouvindo um podcast, esse é forte, hein, gente? Do Paulo Vieira. E aí ele tava dizendo que ele se depara com muitos pais que falam assim, não, porque a minha família é o que mais importa. Eu faria tudo pelos meus filhos. Eu morreria pelos meus filhos. E aí ele vai ver e essa mesma pessoa que tá falando isso tá num nível de estresse absurdo. Essa mesma pessoa tá comendo besteira todos os dias. Essa mesma pessoa muitas vezes fuma cigarro. E aí ele disse, pô, você morreria pelo seu filho, então por que você não vive por ele? Pesado, né? Mas é isso. Então, no fim das contas, se você verdadeiramente quer ajudar, você tem que estar bem. Senão você vai dar trabalho, tá? E aí ele traz também uma outra coisa que eu gosto bastante, que é vinculado a, muitas vezes a gente fica querendo proteger as pessoas ao nosso entorno. Mas é impossível você proteger, você não mora numa redoma de vidro, né? Existe o mundo. Então ele bate muito na tecla, você prefere ter filhos mais fortes ou você prefere proteger mais os seus filhos? Entende? Então, muitas vezes, não é sobre ficar tendo uma proteção extrema, mas sim sobre treinar, preparar as pessoas que você ama para que elas possam lidar com a realidade. Isso faz muito mais sentido do que propriamente dito uma super proteção. E aí entendendo que, óbvio, é um processo, né? Então, a construção de musculatura, por exemplo, de inteligência emocional do seu filho, de autoconfiança, tudo. E a nossa também, né? Tudo um processo. Eu gosto muito de fazer um paralelo das habilidades do nosso... pô, eu sou ruim de venda. Cara, não vai ser amanhã que você é o melhor vendedor do mundo. Você precisa desenvolver habilidade. E aí, esse desenvolver habilidade, eu costumo fazer um paralelo muito forte com a parte de exercício físico, né? Então, o que faz o exercício físico ser eficaz? Né? O que faz o seu músculo crescer? É fazer um treino o qual o seu corpo já consegue lidar com total conforto? Não. É justamente você fazer um exercício
a ponto de gerar micro rupturas na sua musculatura, que vai fazer com que no processo regenerativo, então você literalmente machuca o seu músculo, para que no processo regenerativo ele volte, ele se recupere, ele venha mais forte. É o conceito de antifragilidade, né? A pessoa que é frágil, qualquer coisa, ela se machuca. A pessoa que é resiliente, ela toma porrada e fica como tá. O antifrágil é com a porrada que cresce. Assim é o músculo e assim deveria ser você. Então, desenvolver, né, essa atitude é muito importante. Eu bato nessa tecla, pessoal, porque eu tenho um sério problema, sabe, com a teoria e com a prática. Eu vejo muitas vezes, né, pessoas que querem comprar mentoria e tudo mais, e que ficam inseguras. E é natural que ela fique insegura. Só que a gente precisa equilibrar as coisas. Por quê? Pessoal, pense em todo mundo que você admira na vida, sabe, no mundo dos negócios. O quanto será que essas pessoas foram ousadas? O quanto será que essas pessoas arriscaram? Né? Eu vou dar o exemplo mais fácil e clichê de todos, o Flávio Augusto. Ele usou o cheque especial para começar a empreender. Eu não estou falando para você fazer algo loucura. Ele não fez loucura. Ele já tinha clareza do que ele tinha que fazer para ele ter o payback daquilo. Mas o grande ponto aqui é que às vezes você fica ouvindo influencer de educação financeira que fala que você tem que ter um colchão de 1 ano de dinheiro guardado para depois pensar em fazer alguma coisa. E aí você não dá um passo. Só que, na prática, eu, olhando pessoas que eu convivo, né, que tem muito sucesso, elas foram muito ousadas por muitas vezes na vida. Então, é você botar um pé na ousadia e um pé, ok, na sua segurança. Mas esse pé da ousadia, ele é muito importante, porque senão você vai ficar onde você está. Quer insegurança maior do que não mudar? Quer perigo maior do que estagnar? Estagnação é morte. Então, a gente tende a superestimar o risco, né, quando a gente está tomando uma decisão, só que a gente subestima o risco de ficar onde está. E é muito perigoso, porque na vida você não está subindo, você está descendo. Então, essa reflexão eu gosto muito, né, de você se colocar ali, de certa forma, em primeiro lugar, e de você buscar esses novos níveis, entendendo que vai ser um processo, tá? Terceiro, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. E aí aqui, eu acredito que seja muito simples de compreender. É a questão da ambiência, né? E essa ambiência, ela vai mudando com o tempo, porque se você realmente coloca a velocidade, às vezes você está num ambiente X, aí você cresce e vai para o Y. Só que talvez daqui a pouco esse Y também fique muito pequeno para você e você tenha que ir para o Z. Então, essa mudança de convivência, de ambiência, de pessoas, é muito importante. Não é sobre você virar as costas para os seus amigos, não é sobre isso, gente. Mas é sobre, em momentos do seu dia, você tomar decisões intencionais para estar convivendo com pessoas que têm a ver com aquilo que você está buscando. Então, pô, Léo, eu tinha um amigo de quando eu tinha 17 anos. Hoje em dia, ele é da farra, ele tá solteiro, eu sou casado, tenho 3 filhos. Quer dizer que eu nunca mais posso falar com isso? Não, não é sobre isso. Mas é sobre o tempo que você passa com ele. Pô, Léo, eu vou de vez em quando para a cidade que eu morava, 1, 2 vezes por ano eu encontro com ele para ir tomar um café. Maravilhoso, tá tudo bem, é seu amigo, você tem uma história com ele. Agora, Léo, não, eu saio, eu sempre vou no barzinho com ele sexta-noite. Porra, aí tá de brincadeira, entendeu? Então, busque acessar ambientes de pessoas que estão onde você quer e pessoas que queiram o seu bem, né? Eu vejo amigos antigos meus que estão, às vezes, querendo crescer e que acabam viajando, muitas vezes, milhares de quilômetros. Então, a pessoa viaja milhares de quilômetros e ela não vai para lugar nenhum. Léo, como assim não vai para lugar nenhum? Uai, ela tá na cidade dela. Aí ela pega, viaja milhares de quilômetros, vai para um lugar diferente e encontra as mesmas pessoas. E tem as mesmas conversas. E tem os mesmos hábitos. Ou seja, ela rodou o mundo, os anos passaram e ela não foi para lugar nenhum. E um ponto muito interessante do ambiente é que ele acaba se tornando aquela história do piso e do teto, né? Dependendo do ambiente que você está, o seu teto é o piso do outro lugar. Então, por exemplo, você está num ambiente que você ganha, sei lá, 30 mil por mês, né? E nesse ambiente você é o que mais ganha. Só que no outro ambiente, 30 mil é o piso, não é o teto. Porque todo mundo ganha acima de 30. Você tem uma saúde nota 7. No ambiente que você tá, você é o melhor. No outro, você é o piso, porque todo mundo tem nota 8, 9, 10.
entende? Então o seu ambiente ele vai determinar muito da sua régua. E é muito engraçado porque no fim não dá mais trabalho. Não dá mais trabalho. Eu sei que é difícil de compreender isso, mas, cara, mudar os hábitos, ganhar mais dinheiro, não necessariamente é sobre trabalhar mais, mas sobre ajustar o como você faz os quês, né? Então o segredo tá no básico, o segredo tá no arroz com feijão. Não é uma dieta milagrosa, não é ter que investir sei lá quanto no Monjaro. Não, cara, o básico já vai mudar a sua vida, entendeu? Então, eu acho que essa visão ela é muito importante. E a gente tende a criar alguns impeditivos para usar como muleta para a nossa não ação, né? Mas eu te afirmo aqui, o segredo está no básico. E aí, vinculado a tudo isso, eu trago um outro ponto que também tem no livro, que é você aprender a se comparar com você mesmo. Porque hoje, no mundo das redes sociais, é muito comum a pessoa comparar o bastidor dela com o palco do outro. Então você compara o seu bastidor com o feed do Instagram do outro. Entende? Só que, primeiro, né, aquela pessoa está compartilhando o que é o melhor dela. E às vezes você está no seu dia que é um dos mais difíceis. E a segunda coisa, além dessa falsa percepção de que as pessoas têm a vida melhor, porque você não está vindo do bastidor delas, a segunda coisa importante que a gente bate muito na tecla é, cara, cada um tem sua especificidade, cada história é única, né? Então, às vezes, você tá ali fazendo uma comparação ridícula. Eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Pode ser meio tosco, mas eu vou trazer. Às vezes, você que tá me ouvindo, você é pai, você tem 2 filhos, você tem um casamento que você considera muito bom, você tem uma vida espiritual incrível e você tá longe da meta financeira que você gostaria de ter. E aí você tá vendo uma outra pessoa que você conhece, que tem a mesma idade, que tá ganhando 10 vezes mais que você. Mas essa outra pessoa, talvez ela esteja solteira. Eu não tô julgando o que é melhor ou pior, tá? Tô pensando nos seus valores. Se a questão família pra você é melhor, e aí, o que você prefere? Você troca, então, sua família e sua vida espiritual pelo dinheiro que ele tem? Ah, não, Léo, de jeito nenhum. Uai, então por que você tá fazendo essa comparação tosca? Às vezes ele tá com dinheiro e ele tá frustrado porque ele não tem a família. E vice-versa, entende? Então, no fim das contas, a gente precisa entender que cada história é única, cada história é individual, que não faz sentido nenhuma comparação com o terceiro. O que é melhor, o que é pior, é a sua jornada, é o seu processo. E aí, essa comparação, ela muitas vezes leva à inação, né? Por ver alguém que está muito distante naquele ponto, de novo, sem entender o que aquela pessoa chegou, às vezes fez para chegar até lá, porque às vezes está ouvindo e fala assim, pô, Léo, mas eu tenho um amigo que ele tem também 2 filhos, ele tem um casamento incrível e ele ganha muito mais. Ele tem a mesma idade, ou ele é até mais novo. E aí? Amigo, amiga, e aí o quê? E aí o quê? Você tem a sua história. Ele teve a família dele. Os pais dele, às vezes, trouxeram uma educação mais intencional. Ó, céus, então eu vou reclamar. Não, cara, aí entra justamente o ponto de você mudar de você para frente. É aquela história, né, de dar o melhor nas condições que você tem para que você consiga construir condições melhores para fazer melhor ainda, e assim sucessivamente. Então, essa comparação, ela não faz sentido nenhum. E o grande ponto aqui também, que eu entendo que é difícil de compreender, é sobre a subida da montanha, né? Porque muitas pessoas, elas ficam buscando a felicidade no topo da montanha. Então, troquei de carro, tô feliz. Mudei de casa, tô feliz. Só que essa felicidade, ela dura muito pouco tempo. Tipo, sei lá, dias. Às vezes horas, às vezes minutos. Então, a compreensão de que, cara, sempre vai ter uma próxima montanha. Não é sobre a montanha. É sobre estar constantemente subindo a montanha. A satisfação, ela tem que vir muito mais atrelada à jornada morro acima, a estar se desafiando, a estar progredindo, a estar indo em direção ao topo da montanha do que de fato a subida da montanha. Porque a hora que você chegar numa montanha, você vai subir para a próxima, e para a próxima, e assim sucessivamente. E aí uma outra coisa que ele fala bastante, e que eu sou adepto, é sobre você deixar sua casa em ordem para depois opinar no mundo. E, cara, eu confesso que eu não sou o cara mais organizado do mundo, não, tá? Mas quando ele fala em trazer, em deixar a casa em ordem,
não é só sobre ter as coisas no lugar, mas é sobre os seus hábitos mais comuns. Então, de novo, você está reclamando da política, você está querendo mudar o mundo, só que você não segue nem sua própria dieta. Você está querendo fazer uma revolução, só que você não lê nem o próprio livro que você se propôs a ler 30 minutos por dia. Não faz sentido, não tem cabimento, entende? É muito fácil você ficar falando que você quer fazer uma revolução no mundo, mas talvez não seja tão fácil assim você comer o que você se propôs a comer. Só que a mudança do mundo, ela vem justamente disso, né? De ações condizentes, de pessoas tornando-se líderes. E o líder, ele começa pelo exemplo, para depois você começar a influenciar. Então você começa a se alimentar melhor, ter hábitos melhores, as pessoas começam a ver que você está melhorando e tal, e aí você começa a inspirar outras pessoas a mudarem também. Certo? E o último ponto que eu quero compartilhar sobre o livro é que um dos segredos do sucesso é a busca pelo que é significativo e não pelo que é conveniente. É a busca pelo que te preenche de verdade, não pelo que é mais fácil. E num mundo de dopamina barata, o que é dopamina barata? Dopamina barata é abrir o feed e ficar vendo coisas. A dopamina barata é o caminho fácil, sabe? Eu vejo pessoas que às vezes querem simplificar demais coisas que não são simplificáveis. Por exemplo, eu quero escrever o livro da minha vida. Aí você vai lá, pega um monte de coisa aleatória, manda IA escrever o livro e é isso. Tô falando que não dá certo? Não, eu sei que dá, mas que bosta. Desculpa a palavra, mas que bosta, velho. Pra que serve esse livro, cara? O livro, ele é pra extrair de você o que você tem de melhor. Ele é pra extrair de você o que tá no seu âmago, o que tá no seu coração. Não é sobre ficar publicando um monte de livro. Pelo menos essa é a minha crença pessoal, tá? Quem sou eu? Mas esse é o ponto, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar buscando o caminho mais fácil. Principalmente em coisas que são de alto significado. E aí é muito doido, porque isso gera um ciclo vicioso, né? Quando você faz, por exemplo, essa busca pelo que é conveniente, faz com que as pessoas, quando precisam fazer algum tipo de sacrifício, elas fazem sem entusiasmo. E o sacrifício sem entusiasmo gera um resultado ruim. E aquele resultado ruim reforça a crença de que não vale a pena se sacrificar. Sabe aquela história? Vira um ciclo vicioso. Assim como tem um ciclo virtuoso. Então, por exemplo, trazer o exemplo para venda, né? A pessoa olha e fala assim, nossa, Léo, eu acho que não é para mim, é tão difícil esse negócio de prospectar, sabe? É tão difícil esse negócio de fazer reunião de venda. Mas olha, não, vai dar certo, eu vou tentar aqui, tá? Eu vou seguir o script, eu vou tentar fazer sim, eu vou tentar o meu melhor. Acho que é bem difícil, mas vamos lá. Aí a pessoa vem para a reunião de venda, faz uma reunião de venda parecendo um tatu atropelado, né? Desanimado para baixo, sem pujança, sem brilho no olho. Adivinha qual que é o resultado dessa reunião? É ruim. E aí isso mais uma vez reforça a crença, né? Isso gera, esse resultado ruim gera ainda mais dor e sofrimento, ainda mais ressentimento. Aí ela vem e reclama. Ah, Léo, porque olha, eu fiz, mas foi difícil, meu Deus, não sei o quê, mas eu vou tentar de novo, tá? Aí ela tenta de novo, do mesmo jeito. E aí isso vai se tornando uma bola de neve negativa. Só que o oposto é verdadeiro. Quando você se permite fazer sacrifícios, quando você se permite desenvolver algo novo, quando você se desafia e apesar do desafio você se supera e você conquista e você consegue, aquilo alimenta dentro de você uma crença de que vale a pena se sacrificar. Uma das coisas que mais me ajudou, e eu deixo como recomendação, foi esporte. Porque praticamente qualquer esporte, se você se dedicar e fizer o que tem que ser feito, você vai ficar bom. Não tô falando sobre ser o melhor do mundo, tô falando sobre ficar bom. Então eu lembro quando eu comecei a treinar, eu era um cara que eu não tinha uma genética boa para ficar forte, para ficar seco, né? Como dizem. Mas eu fui o que mais me dediquei do meu entorno. E mesmo não tendo a melhor genética, eu fui que fiquei com o corpo melhor. E aí aquilo botou um chip na minha cabeça de, cara, é isso. Se eu me sacrificar, se eu fizer o que tem que ser feito, se eu trabalhar mais, se eu ajustar melhor, se eu fizer melhor do que os outros, eu vou ter mais resultado. Comecei tênis recentemente. Gente, pensa num esporte que eu não tenho facilidade. É um caos.
O professor falava pra mim, Léo do céu, Jesus, eu não sei o que a gente vai fazer. Só que eu tô indo e daqui a pouco vocês vão ver stories de eu arrebentando. Por quê? Porque é um achômetro? Não, é porque eu vou treinar para que isso aconteça, entendeu? Então, eu diria que construir essa crença dentro de você é maravilhoso e o esporte é uma excelente forma de fazer isso, tá? Então, acho que os principais insights do livro que eu queria compartilhar são esses. Mas eu não posso deixar de fechar esse bate-papo de hoje trazendo uma outra coisa que eu vejo com muita recorrência para praticamente todo empreendedor, né? Que é a falta de tempo. E a falta de tempo, principalmente quando a gente olha para mentoria, ela é quase que intrínseca, né? Eu diria para vocês que quase todo mundo que começa a vender mentoria tem dificuldade com relação a tempo. Por quê? Geralmente a pessoa vai vender mentoria porque ela já é um profissional de alto destaque na área dela, um empresário de alto destaque. E se ela é um profissional de alto destaque, você já imagina que a agenda dela, que a rotina dela deve ser corrida. Afinal de contas, foi assim que ela chegou lá. Então, é um desafio quase que intrínseco. Só que aí começa um movimento de migração, porque é aquele clichê, né? Todo mundo tem 24 horas no dia. E aí eu começo a trazer algumas reflexões. A primeira delas, a prioridade. A sua prioridade de hoje provavelmente não é a sua prioridade de 2 anos atrás. Então, quando eu falo em prioridade, vamos pensar num cenário macro, tá? Uma coisa que eu aprendi muito, até ficou na moda, né, no começo de 2025, ali o Caio, o Joel, a galera mandou qual que é a palavra do ano. A palavra do ano tem muito a ver com isso, com prioridade. Qual é a prioridade do seu ano? Pô, esse é o meu ano da área profissional. Ok, então quer dizer que quando você tiver uma colisão de conflitos, né, ou seja, dois compromissos, um familiar e um profissional, você já sabe que pela decisão que você tomou lá atrás, o profissional vai ser a prioridade. Léo, tem que ser assim? Não, às vezes é o familiar. E esse ano a minha prioridade é familiar. Então, assim, existem níveis. É familiar, é profissional também, mas num momento de escolha, na maior parte dos casos, eu vou pender para o familiar. Entende? Então, você definir qual é a sua prioridade do ano é muito importante para direcionar as suas decisões, porque a verdade é que não tem uma decisão certa e uma decisão errada, tem a decisão que te aproxima do que você colocou como prioridade. Então, no cenário macro é isso. É entender sua palavra do ano, vamos dizer assim, né? Qual é a prioridade daquele ano. A segunda coisa, depois da prioridade macro, é a micro, que é no seu dia a dia. Então, eu vejo que muita gente fala assim, não, porque, cara, eu não sei se eu dou conta de tudo. Aí eu te falo, não é pra dar conta de tudo. Léo, como assim? Não é pra dar conta de tudo. Talvez esteja no momento de você pegar seus piores clientes e mandar eles embora, e liberar eles, e direcionar pra alguém, indicar pra alguém. E parar de atender, Léo, que loucura. Não, cara, você precisa esvaziar o copo pra dar espaço pro novo, entende? Então, quando eu falo em prioridade, é também sobre você abrir mão de algumas coisas, seja delegando ou seja literalmente abrindo mão. Igual eu falei, pô, Léo, tem uns pacientes aqui que me pagam um X, mas, cara, eu já tenho paciente pagando 4X, e esses que pagam um X não conseguem pagar 4X. E eu acho que já deu o ciclo. Ok, então libera eles, indica para alguém. Assim como prioridade, entra também no que você vai delegar. Então, você precisa delegar na sua empresa, no seu dia, atividades que você é substituível. Por exemplo, em mentoria, a entrega é muito difícil de você delegar. Algumas entregas, pelo menos. A venda também não é legal você delegar no começo. Mas e o financeiro? E o sucesso do cliente? Pô, tudo isso você pode delegar. Entendeu? Então, na parte de priorização é buscar entender também o que faz sentido você delegar e tomar decisões. Você tem que tomar decisão. Porque se você fica em cima do muro, aí que o tempo passa e nenhuma das coisas acontecem. A terceira coisa sobre a questão de gestão tempo é a comunicação com os seus, é se comunicar com quem você ama. Então, assim, não tem cabimento você decidir que esse ano é o seu ano de foco profissional e a sua esposa não está alinhada com isso. Pô, você tem que sentar com a sua esposa, conversar, entender os objetivos do casal.
explicar por que você acha que é o timing de colocar agora como uma prioridade a área profissional, ou explicar por que agora o foco é espiritual. Não quer dizer que você vai largar o resto, quer dizer que num momento de decisão em que você vai ter que priorizar, o que você vai priorizar? Entende? Então, se comunicar com as pessoas que fazem parte do seu ciclo íntimo, que convivem com você, é indispensável, senão vai ter briga. Então, vocês precisam estar alinhados ali na parte de objetivos. Você tem que vender essa ideia para o seu cônjuge, por exemplo. Outra coisa, matéria-prima. Léo, que matéria-prima? Gente, quando você deixa a matéria-prima no jeito, tudo fica mais simples. Como assim? Quando você já tem... vou dar um exemplo fácil aqui, tá? Imagina que você quer ir treinar todo dia de manhã. O que é a matéria-prima? É o tênis, é a meia e a roupa. Cara, se você já deixa isso do lado da cama, a chance de você ir é gigante. Agora, se você esquece o tênis lá no carro molhado, se você esqueceu de separar a roupa, pô, tudo fica um caos. Ou você saiu pro trabalho, aí você se comprometeu a treinar no fim do dia, você esqueceu a roupa de treino, é óbvio que vai dar ruim. Eu sou vendedor. Cara, você precisa de manhã fazer prospecção. Se você já tem uma lista de quem você vai prospectar, pô, a chance de você fazer o que tem que ser feito é muito maior, tá entendendo? Então, investir tempo para matéria-prima é muito importante. E aí tem algo que eu aprendi, né? Tem o tempo azul e o vermelho. O tempo azul em vendas, né? É quando você pode falar com o cliente, por exemplo. Então você vai ficar construindo uma lista de contato no momento que era o momento que você tinha que falar com o cliente? É óbvio que não. Você vai fazer essa construção da lista no tempo vermelho. Qual que é o tempo vermelho? É um momento que não é propício para fazer contato com o cliente. Por exemplo, sexta-feira pós 17 horas. É horrível para você falar com o cliente. Sábado depois das 14 horas. É ruim. Domingo pós-almoço. É ruim. Mas pode ser um bom momento para você fazer esse trabalho interno, tá entendendo? De construir a matéria-prima. Então, vou dar um exemplo, né? Eu falo lá na mentoria, eu falo assim, cara, você tem que fazer 20 abordagens e você não tem a lista de quem você vai abordar, pode ser que passe 2 horas e você não faça. Se você tem a lista, em 20 minutos você faz. Olha a diferença. Por fim, foco, elimine as distrações, seja distração celular, seja distrações do seu ambiente, construa um ambiente que seja propício para você fazer o que tem que fazer, para fazer o que você se propôs a fazer. Defina bloco de horário, né? Aquela história de Pomodoro e tal, coloca horário para começar e terminar. Porque se você não tem horário para começar e terminar, as suas atividades elas tendem a se estender pelo tempo que você dá para elas. Então a mesma coisa, gerar essa auto-urgência de, cara, beleza, então eu tenho que falar com X pessoas em X tempo. Pô, isso é maravilhoso. Porque é igual numa corrida, né? Se você tem X tempo para fazer, você faz. Se você não tem, às vezes você vai demorar 2x para fazer a mesma corrida, porque não tem essa certa urgência, vamos dizer assim. E a última coisa é disposição em pagar o preço, porque às vezes você tá num momento de vida que, cara, você vai ter que pagar o preço, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que fazer mais, vai ser cansativo. Pô, hoje a gente tem uma filha de 4 anos e meio, eu tenho o Aron de 10 meses e a minha esposa tá grávida. Gente, esse ano é apocalipse. Pra quem tem sabe, eu já sei que eu vou ter que pagar o preço. Qual que é pagar o preço? Cara, é acordar mais à noite, eu sei que eu não vou dormir do jeito que eu gostaria, eu sei que eu não vou conseguir treinar do jeito que eu gostaria, porque no fim das contas eu tendo a estar cansado da noite. Então, existe um preço a ser pago. E eu tô ok com isso. Então, você precisa entender que existe um preço a ser pago, porque às vezes você não aceita que existe aquele preço. E aí você fica se martirizando, porque, tá difícil tal coisa, tá difícil tal coisa, você não tá dando conta de fazer, sei lá, uma outra atividade que antes você fazia, mas às vezes é porque agora você acabou de ter filho. E aí quando você gerencia essa expectativa e aceita pagar o preço, você tira um pouco desse peso da expectativa, sabe? Então, eu quis dedicar o episódio de hoje à construção de uma mentalidade. Isso é muito valioso, mais até do que a técnica. A mentalidade que você precisa ter para construir grandes níveis de resultado no que você faz. Pega, coloca isso num checklist, defina ações, atitudes, decisões que você toma a partir do que você ouviu. Lembre-se, se inscreva no canal, ative o sininho,
compartilha esse podcast com quem você conhece que vai tirar valor. Tem muito convidado top já agendado para as próximas semanas. Então fiquem alertas e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!